Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre a Lei do Mandante, a MP 984, né? Porque ela tá dando o que falar. Agora muitos clubes, pelo menos 3 eu já vi ali no Twitter, estão fazendo meio que pedindo para os seus torcedores fazerem tuitaço em favor da Lei do Mandante. A gente está vendo pelo menos Palmeiras, Vasco, Atlético Paranaense, mas depois o Flamengo deve entrar nessa, ele que foi um dos principais times para fazer essa mudança na Lei Pelé. E muitos desses times usando exemplos falaciosos, tentando transformar que a Premier League faz negociação individual entre as emissoras e os clubes, o que é totalmente errado. Na verdade é o total contrário. Na Premier League é a união dos 20 clubes para fazer os direitos de transmissão. E na NFL também, estão tentando comparar a NFL à nova lei do Campeonato Brasileiro. É uma piada, né? O fato é que essa MP está começando a chegar no fim do seu prazo de validade, medida provisória, entende? Se ela não for aprovada pelo Congresso e nem pelo Senado, e sem a sanção presidencial, ela vai perder a validade e vai voltar para o sistema antigo. O Bolsonaro não fez essa mudança colocando um projeto na mão. Ele fez uma MP, que é uma medida provisória, ela vale até um certo ponto, e se não for aprovada, ela deixa de valer. Então é uma situação que deve acontecer, não está havendo uma grande movimentação da Câmara para votar isso e não sabe se vai ter apoio. Ao mesmo tempo que tem gente a favor, tem gente contra. Então, basicamente, é uma situação complicada. Mas estamos aqui para explicar que essa MP ela não é boa para o futebol brasileiro e não foi benéfica em muitos campeonatos. Vamos tentar mostrar que isso já aconteceu antes, não só aqui, mas já aconteceu principalmente na Europa. Na Europa já teve muitos campeonatos, estamos falando, não é de qualquer um, estamos falando de Série A italiana, La Liga, a gente está falando de campeonatos como a Bundesliga também, já tiveram negociações similares como o que a CMP coloca e todos eles mudaram para negociações coletivas. E o fato é que o Brasil está querendo dar 20 anos passos para trás em questões de negociações de direitos de transmissão. Já foi um grande passo para trás do fim do Clube dos 13, mas o Brasil está cada vez mais se tornando mais pré-histórico nesse quesito de negociações. Primeira coisa que a gente tem que explicar, a gente deixar claro sobre essas falácias que os times estão mandando. Na Premier League e na NFL, não existe negociação individual com os times. Se tem mais de uma emissora transmitindo, não é porque é negociação individual, é porque a liga vende os horários dos jogos e às vezes o dia. Pelo que eu sei na NFL, às vezes vende o horário, certo jogo, e aí você compra com a NFL, não com os times, não com coisa. Você compra com a organização, é debatido lá. Enquanto na Premier League você compra os dias de transmissão, você não compra basicamente o direito desse time ou desse aqui. Não, para deixar o negócio mais justo, os times variam os dias, as emissoras compram os dias de transmissão. Seja o horário nobre da segunda, seja também o domingo, o sábado. O fato é que você tem os jeitos de transmissão de forma muito diferente do que é feito no Brasil. Por isso que existe mais de uma emissora transmitida lá, ao invés de uma emissora apenas. Então, a gente tem que deixar isso extremamente claro. Outra coisa que a gente tem que falar. Esta MP, ela beneficia time grande. Por isso que a maior movimentação pela aprovação dessa MP veio do Flamengo e de outros clubes, principalmente os de mais torcida. Por quê? Quanto mais audiência você gera, maior é o interesse de uma emissora de TV para querer os seus direitos de televisão. Por exemplo, a Globo, em teoria, teria de pagar muito mais ao Flamengo do que, por exemplo, ao CSA. Mas os direitos de transmissão não foram uma equivalência de torcida. Foram até bastante similares num certo ponto. Obviamente o Flamengo ganhou muito mais que o CSA, mas não seria a distância natural. Porque convenhamos, Band, SBT, Flamengo, Record, alguém ia querer comprar o direito de transmissão do CSA? Acha que isso ia dar audiência? Não ia. Possivelmente para esse time ia funcionar direito de jogo, basicamente. Porque assim, quando o CSA pegasse um time grande, aí sim comprava o direito desse jogo, mas só esse jogo específico. Tipo, CSA e Ceará, possivelmente ficaria sem transmissão, ou eles teriam que fazer a transmissão por meios próprios. Entende como isso funciona? A questão é que a gente tem que falar, usar exemplos práticos, porque no Brasil isso ainda não acontece. Vamos explicar no exemplo mais prático. Na Europa já houve casos de que os times ganhavam muito mais jeitos de transmissão que os outros. Um exemplo mais banal, La Liga. Você tem 2 times que são muito superiores aos outros em questões financeiras, torcidas e midiáticas, que é Real Madrid e Barcelona. E eles, na época que funcionava a lei de mandante lá, eles tinham 90% dos recursos de direitos de transmissão para eles. Os outros 18 times tinham 10. E tenta imaginar você fatiar a pizza em 9, aí 2 vão ficar com 9 pedaços. Fatiar uma pizza em 10, óbvio, né? Assim, fatiar a pizza em 10, 2 vão ficar com 9 pedaços e os 18 times vão ficar com 1 pedaço.
Óbvio que isso não ia funcionar, isso aumenta a desigualdade financeira entre os clubes. Na Itália tinha o trio de ferro, Juventus, Milan e Inter de Milão, os 3 maiores clubes de lá, ou pelo menos os 3 clubes com mais torcida de lá. Eles detinham 75% dos direitos de televisão, ou seja, 3 times detinham basicamente 3/4 de todo dinheiro de TV do país. Aí a gente chega também à Alemanha. O Bayern de Munique detinha sozinho mais de metade dos direitos de TV do país. Você divide uma pizza pela metade. Uma é para o Bayern de Munique, ou até mais, e o outro é para os outros 19 times do campeonato alemão. Tem como isso dar certo? Não tem. Você vai criar uma disparidade financeira e criar domínios. Por isso há um interesse muito grande de times grandes no Brasil aprovarem essa medida, porque isso não só facilita eles a ficar à frente da tabela, como enfraquece possíveis candidatos de superá-los no campeonato. Possivelmente com essa lei o Vasco arrecada mais, ter clubes mais fortes do que tipo um Figueirense, hora outra, que poderia superá-lo, uma Portuguesa, não sei. Então assim, basicamente isso é uma lei que incentiva a desigualdade financeira entre os clubes no Brasil. E isso funciona em qualquer campeonato do mundo que aplica esse tipo de modelo. Um exemplo fácil de mostrar é o Portugal. Portugal coloca o mesmo modelo hoje e a longo prazo isso enfraquece a liga, porque você gera outra coisa, insegurança jurídica. Eu vou fazer um contrato com um time, aí o time não vai, eu não vou poder transmitir outros jogos do time, vai ter problema de transmissão ali. Isso complica a coisa. Você tem mais de várias emissoras, você consegue complicar o sistema de vendas dos jogos, né? Então, assim, basicamente você gera grande insegurança jurídica entre as emissoras que vão comprar esses direitos e os patrocinadores, porque eles não sabem onde vão ter sua marca estampada. A maior parte vai ser numa emissora grande, mas a outra parte vai numa emissora pequena. Como é que eu pago isso? Então, e clubes pequenos recebem menos incentivos para esses patrocinadores, porque seus jogos tendem a ser menos televisionados, tendem a receber menos preferência. A questão aí vem o último lado, que é você, torcedor, que tiver olhar. Vai ficar mais caro para o seu bolso. Primeiro, o Flamengo não está pensando em democratização do negócio, não está pensando no que é melhor para os seus torcedores. Porque na primeira oportunidade que eles tiveram, eles cobraram R$10 de cada um para ver o jogo. Então, assim, não é como se fosse pouco dinheiro. R$10 para ver um jogo de campeonato carioca. Imagina se fosse uma final. Imagina se fosse, tipo assim, um clássico contra o Vasco. Eles iam cobrar mais, você acha que não? Então assim, não é como se o cara quer o bem pra você, quer o que está no teu bolso. E vamos lembrar assim, você é um torcedor do Flamengo, você assina um contrato, por exemplo, com o DAZN. Eu estou fazendo um exemplo aqui. Aí ele transmite os 19 jogos em casa, eu pago R$20 por mês. Parece mais barato do que o Premier, que custa 80. Mas a questão é, se o Flamengo não joga só em casa, o Flamengo joga fora de casa também. Então assim, aí você vai, o Vasco fecha com a Globo, o Botafogo fecha com a Record, aí eles fecham com a SBT, eles fecham aqui, fica aqui, alguns canais fechados. No fundo, você não vai pagar os 80 do Premier, você vai pagar muito mais, porque para ver os jogos do seu time você vai ter que pagar o dinheiro do direito de transmissão de todos os outros clubes que eles vão jogar. Então assim, basicamente você não vai ter acesso a todos os jogos de seu time. Acha que isso vai funcionar? Não vai funcionar. A grande verdade é essa, não vai funcionar. O fato é que eles tentam comparar a Premier League com o Brasileirão. Eu acho que também deixar um argumento claro. O Brasil não é a Inglaterra e não é os Estados Unidos. Aqui é um país pobre, aqui é um país em que o investimento estrangeiro é pequeno, porque o país é burocrático, é um país difícil, é extremamente regulamentado e ninguém quer vir aqui para tentar investir, mesmo que o negócio seja esportes. A gente está falando de comparar com países como a Inglaterra, que é um dos 10 mais livres em questões de negócios, e os Estados Unidos, que está entre os 15 mais livres. O Brasil está na posição 144, a gente está em lugares parecidos com a Ucrânia, com esses países mais pobres do mundo. Então, assim, basicamente o Brasil é um país complicado e que não tem nenhuma relação com esses. E as relações de negócios desses países é muito diferente da nossa. Então, com o fato de lá ser mais fácil investir, de empresas privadas investirem nos times, no evento, o evento cresce muito mais do que aqui no Brasil. A questão é, a gente tem que lembrar, o Brighton, que é um time dali do baixo escalão da atual Premier League, né, por mais que eu goste muito do time, ele ganha mais do que o Flamengo ganha hoje de patrocínio. O Flamengo hoje não só está recebendo aporte de dinheiro público, porque é o Banco de Brasília que está patrocinando o Flamengo. Mas você entendeu? O Brighton é patrocinado pela American Express, e sendo mesmo o 15º colocado do campeonato da Premier League, o 18º time renda do patrocinador Master, ele está ganhando mais que o Flamengo. Então assim, a realidade financeira do Brasil é muito mais baixa.
Então, assim, o pessoal não pode. O exemplo de gestão aqui no Brasil recebe muito menos do que os times comuns dos outros países. Então, não dá para comparar e tentar usar as outras ligas como exemplo. No Brasil é tudo mal explicado e é tudo uma bagunça. E essa MP veio para tornar essa situação do Brasil, que já não era muito organizada, mais bagunçada ainda. A solução era coletivizar os jeitos de transmissão. Os times se juntam e juntos debatem uma maneira de transmissão que seja mais igualitária, porque isso beneficia o espetáculo. A Premier League hoje tem um Big Six, ela tem 6 times com condições de tentar brigar pelo título, pelo menos em primeira ideia, mas são 6 times muito competitivos. Você tem o Tottenham, o Arsenal, o Manchester City, o Manchester United, o Chelsea e o Liverpool. Você tem 6 times muito grandes. Ligas como a La Liga tem 2 times grandes, agora está começando a ter Atlético de Madrid, aí tem o Sevilla às vezes, e eles só começaram a aparecer depois que esses direitos de transmissão foram feitos de maneira coletiva. A Atalanta e a Lazio, agora aparecendo mais fortes na Itália, também vem desses direitos de transmissão. Então, assim, pela negociação se tornar mais coletiva. Não à toa a gente vê uma Inter de Milão mais fraca, a gente vê o Milan, que também caiu bastante, e ver times crescendo, como a própria Lazio, que eu falei, a Atalanta de Gasperini. O Atalanta Gasperini, essa temporada, vai investir mais ou menos com 50 milhões de euros. Isso era irreal há muitos anos atrás, mesmo se levar em conta a inflação, que obviamente infla os números atuais do mercado de transferências. Então, assim, as pessoas tentam distorcer a realidade conforme a conveniência. E principalmente esses clubes que tendem muito a ganhar. Mas os clubes pequenos, meu amigo, eles vão se ferrar muito. Porque tem muito clube que depende muito do dinheiro da Globo. A questão é, você acha que o Carioca vai continuar existindo sem a grana da Globo? Acho complicado. A Globo pagando os 20 milhões para esses times aí já ajuda pra caraca as contas. É muito déficit que é sanado por causa de dinheiro da Globo. A Globo não é a vilãzinha da história quando se trata de esporte no Brasil. Na verdade, ela até ajuda às vezes. Óbvio que às vezes avacalha, esse negócio de pacote de bar e pacote para pessoa do Premier, palhaçada danada. Óbvio que, tipo assim, não citar name rights, isso atrapalha também. Isso desincentiva pessoas a tentarem vender o nome do estádio, porque a emissora que vai transmitir os jogos não vai falar. Isso não vale a pena. A questão é, óbvio, mas é assim, o órgão que mais atrapalha os times brasileiros que se chama governo federal, porque ele atrapalha investimentos, ele atrapalha o esporte, ele torna tudo mais burocrático. É isso que atrapalha mais o governo. E o governo está lutando para atrapalhar mais, para beneficiar um time em benefício de outros. Então, assim, porque vamos lembrar, o Flamengo, quando essa MP foi lançada, ele estava sem contrato com a Globo e ele foi atrás do presidente para ele fazer uma medida provisória. O Landim escreveu essa MP junto com o Bolsonaro, não com o Bolsonaro não que nem um limitado danado, mas eles estão lá com o governo escrever essa MP e, coerentemente, com assim, toda a conveniência do mundo, ela sai exatamente antes do Flamengo fazer um jogo no retorno do Campeonato Carioca. Você acha que isso não é proposital? A verdade é que o Flamengo conseguiu transmitir os jogos porque essa MP saiu justamente um pouco antes deles poderem começar a transmitir os jogos. Então, assim, é uma bagunça que isso está gerando. O fato é, insegurança jurídica é uma coisa que vai ser criada muito por causa disso, e são problemas que essa lei do mandante vai causar. Mas a questão é que não depende dos clubes nem depende da gente. Depende da vontade de alguns deputados, de senadores, e da sanção do presidente é óbvio que pode acontecer porque ele foi o cara que lançou a MP. Mas a verdade é que a maior objetivo do Bolsonaro com isso, do presidente da República, é simples: atacar a Globo. Ele não está pensando no esporte, ele não liga pro esporte, ele fica falando que é palmeirense, mas fica usando a camisa de vários times. Ele é um populista de merda, como a maior parte dos políticos do Brasil. É assim, dos políticos do mundo, todo político do mundo, é verdade, é populista. Mas o Bolsonaro é um populista de merda, ele não liga pro esporte, ele nem sabe quem joga no Palmeiras, ele não acompanha os jogos do Palmeiras, ele só quer ganhar voto em cima disso. E o jeito que ele acha que ganha voto é atacar a Globo. A Globo, que por mais que tem algumas pessoas que gostem, ela também é muito popular e muita gente odeia a Globo. Então, assim, a verdade é que ele tenta fazer uma briguinha com a Globo para tentar ganhar voto, para aparecer, um não gosta do outro, aí ele tenta usar o poder do Estado para atrapalhar a Globo. É uma coisa, pra minha opinião, canalha, porque assim, é uma emissora de TV, os governos passam, as emissoras de TV tendem a ficar, e você tentar usar o poder do Estado para prejudicar a Globo e ajudar as outras, usando o nosso dinheiro, não é uma coisa legal não, tá, gente? Eu não sou a favor disso. Você quer atrapalhar a Globo? Libera a concorrência, faz com que tenha mais emissoras no país, torne mais fácil fazer transmissões de TV, não é ficar tentando atacar a outra pelo poder do Estado, isso não funciona. Porque não existe uma dominância de emissoras nos Estados Unidos ou na Inglaterra? Porque lá é mais livre, lá é mais fácil você fazer uma emissora e é mais barato. Então, assim, o Brasil
é um ambiente horrível para se fazer negócios, e a Globo se beneficiou muito por ajuda, sabe de quem? Do governo militar. Foi lá que ela cresceu muito, recebendo muito dinheiro do Estado do governo militar. Então, assim, basicamente, assim, essas emissoras grandes, algumas delas cresceram muito com o dinheiro do governo, porque aqui no Brasil é muito complicado crescer, honestamente, nesse tipo de ramo. É uma coisa bem absurda, mas é, infelizmente, a realidade do nosso país. O fato é que eu estou estudando até bastante, estou falando de política aqui, não gosto muito de falar de política, porque é um ambiente bem chato aqui para falar, o pessoal leva muito pro lado pessoal. Mas o fato é que eu estou falando, a lei do mandante não ajuda os clubes. Ela vai, assim, pelo menos não em toda a totalidade. Ela ajuda alguns clubes e nem sempre, ali a longo prazo, ela tende a enfraquecer os clubes, porque a gente tem que lembrar, na Premier League, os clubes receberam uma quantia assim antes, né? Hoje eles recebem muito mais. O poder de compra da Premier League cresceu muito com a negociação coletiva. Isso aconteceu com outras ligas também, a gente está vendo um crescimento exponencial. Enquanto a negociação individual, mas ela no começo parece bom para os clubes. A curto prazo vai ser bom para o Flamengo, para o Palmeiras, mas a longo prazo a curva de crescimento do dinheiro vai ser assim, não assim. Então, assim, basicamente, isso é outro fato que a gente tem que argumentar. Por esse dia é isso, gente. Dúvida nos comentários. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. E desculpe falar um pouco rápido, mas é o jeito que eu faço, né? Infelizmente assim. Vou colocar para diminuir o ritmo do vídeo aí no YouTube. Por esse vídeo é isso, gente. Até o próximo vídeo.